Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês tremendamente, tremendamente. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, que Ele tudo fará. Deleita no Senhor, que Ele satisfazer o desejo do coração de vocês. Espera nele, faz o bem. Não temas, eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Não pense no passado, viva o presente. O futuro pertence a Deus. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. Eu faço o ferreiro para destruir, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti segue em frente, porque Deus está no controle de tudo. Deus tem um propósito nas nossas vidas e nós temos uma missão a seguir. Não murmure, não reclame, tá certo? Não fale palavra torpe, porque quando Deus bota uma situação nas nossas vidas, que é para a gente passar, porque nós somos profetas de Deus. A boca fala que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E outra coisa, a vitória sem luta não vai. E ele bota a situação na tua vida e ele tira. Só basta você orar. Entendeu? Não sofra com nada. Principalmente com doença. Por quê? Porque o filho dele já levou toda a enfermidade e todas as iniquidades. Você só tem que orar e pedir a Deus as coisas. Tá certo? Que é ele que bota, é ele que tira para provar a tua fé. A fé tem que ser provada. A vitória sem luta não vai. Amém? Graça e paz. Deixe a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tá certo? Salmo 46, aquietai e saber que eu sou Deus. Ele quer ser exaltado pelo gentio, o mundo inteiro. Entendeu? Isaías 46, 10, eu faço toda a minha vontade. E ele faz. Porque nós somos um barro, ele é o olheiro. O que você tem que fazer é só ficar firme e com a garantia que Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está. Hã? É só confiar e crer. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai. Ele não vai deixar que a gente sofra com nada. Ele não quer que a gente sofra. Mas vocês, a maioria faz as coisas com a própria mão. E quando acabar não quer ficar doente, você fuma, você bebe. Aí eu tenho temor a Deus, eu creio nele, eu tenho fé, eu sou fiel. Um monte de palavras vã. Entendeu? Porque, na verdade, você não é fiel, você não ama a Deus. Você diz que ama, mas não ama. Fazendo coisas erradas, como é que você ama? E como é que você tem temor a Deus? Não tem, meu irmão. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Deus deu o Provérbio 15, versículo 1. Eu vou na Bíblia explicativa para depois ler a palavra, tá bom? Vamos lá. A resposta blanda. Responder de maneira bondosa e suave é um conselho bíblico valioso para quebrantar pessoas iradas. Eita, pessoas iradas. E restabelecer a paz. Muitas brigas e descendimentos poderiam ser evitados no seio familiar, no trabalho e entre amigos. Se em vez de ripidez e ofensa fossem faladas palavras brandas, palavras torpes, palavras coisas feias, entendeu? Quando uma pessoa responde a outra com asperezas, palavras feias, só pode esperar o mesmo em troca. Por quê? Se você responde feio, também você vai escutar feio. Hã? É pela tua educação que a minha também vai. Entendeu? Não é assim que os outros falam? Entendeu? Troca, mas quem trata com cordialidade, gentileza,
educação e temperança, desvia a raiva e aplaca as maiores discussões. Tá vendo? É evitado as discussões. Por quê? Porque você está impactado ali nas coisas sem ter contenda. Entendeu? Não tenha contenda. Vamos lá. A resposta blanda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbio 15:1. Vamos na explicação do papai? Inspiração. Conforme fui adquirido mais experiência numa idade mais avançada, fui notando que causar o mal, seja em que forma for, é algo que deve ser evitado. Quase sempre, geralmente, o mal só provoca mais mal. O mal só provoca mais mal. Se você tiver duas abordagens para uma situação, uma áspera, outra gentil, a escolha deve ser óbvia. É óbvia. Quantas vezes você vê Jesus agir com rispidez? Nossa, cada palavra, rispidez. Na Bíblia. Quantas vezes? Nenhuma vez. Jesus respondia com ignorância. Na vida da gente aqui é ignorância, estupidez. Nenhuma vez. Na Bíblia está dizendo isso. Com palavra torpe, não. Jesus sempre falava com carinho as coisas. Com carinho. Mesmo quando ele destruiu lá o negócio dos sinagogas, dos que estavam vendendo comércio, ele mesmo ficou irado, mas ele não falou palavra feia. Entendeu? Veja, quantas vezes você viu, né? Porque agora já passou, viu Jesus agir com rispidez na Bíblia? Nenhuma vez. Agora, compare com a sua própria vida. Então, não tem que se irar. A ira não está no reino de Deus. Não, é calmo. Entendeu? Primeiro é o meu reino, depois a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Calma, tranquilo, resolve tudo, não tem que ter medo, nem dúvida, nem ansiedade, nem preocupação, não tem que ter nada disso. Só amor, falar com carinho. Quer falar meio grosso? Mas é um grosso gostoso. E fala a verdade. Tá entendendo? Fala a verdade. Saber falar direitinho. Entende? É isso que Deus quer. Que você aprenda. Entende? Sem grosseria. Não, meu irmão. Tá, isso. Vamos na palavra? Olha, Deus disse, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ora, que Deus dá a resposta, qualquer coisa, entendeu? Mas não falava a palavra torpe. Senão você vai fazer a mesma coisa com ele, aí vai ter discussão. Não tem que ter contenda para nada. Para nada. Tá entendendo? Agora veja, oração. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me, Pai. Pois sou tão longe de ser perfeito. Não, mas tem que procurar vigiar e orar. Procurar vigiar e orar. E prestar atenção, se policiar. E daqui a um pouco você vai ficar perfeito, sim. Por que não? No começo, eu lutei muito. Lutei. Mas graças a Deus venci. Era o diabo e o Satanás. O diabo derrotava o diabo e o Satanás. Deus lutava, que tudo é Deus. Entendeu? E eu venci, fui caindo, me levantando, caindo, botando louvor, Deus botava louvor, Deus me dava louvor, e eu ali, lendo a palavra, entendeu? Lutei. Agora estou firme na rocha, graças a Deus. Deus às vezes bota algumas coisinhas, mas eu estou ali. Perdoa-me, Pai, pois sou tão longe de ser perfeito.
Assim como o filho pródigo, eu gastei muito do conhecimento que me deste com atividades triviais e muitas vezes provoquei dor em outros. Senhor, Senhor, imploro que me ajudes a perceber quando eu causar mal aos outros, para que eu possa me desculpar rapidamente pelos meus malfeitos. Ajuda-me, ajuda-me a escolher cuidadosamente as palavras que digo, para que os outros sejam reconfortados e não enraivecido com raiva pela minha falha. Amém? Glória a Deus. Tá vendo? Pedindo perdão a Deus, pedindo para Deus ajudar. Tem que pedir a Deus para ajudar. Porque se não for Deus, a gente não vence, não. Como tem muita gente que quer deixar as drogas, mas sem Deus você não vai conseguir. Entendeu? Deus abençoe. Graça e paz. Um abraço. Viu? Amo vocês.